Quem gosta de palavra com revelação? Quem gosta? Eu estava tomando banho hoje à tarde. Tomei banho hoje, queridos, nem era sábado, amém? Mas eu tomei banho hoje. E quando eu estava tomando banho, eu estava orando a Deus, porque Deus já tinha me falado a palavra que era para mim trazer hoje à tarde. E quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Falou algo novo ao meu coração, que eu nunca ouvi de ninguém. E muitas vezes, querido, nós não entendemos o tempo. Nós não entendemos o tempo na palavra de Deus. Mas o tempo na palavra de Deus, ele é muito importante, como o tempo é muito importante nas nossas vidas. Por exemplo, há o tempo em que o casal nem se conhece. Vou falar de relacionamento. Não vou falar de relacionamento, vou falar agora, dar um exemplo, amém? Amém? As crianças estão indo para o cultinho, amém? Então, amém? Relacionamento. Primeiro, o homem, o rapaz e a moça, eles estão se criando, né? E nem sabem ainda quem é que vai ser o namorado. De repente, um dia bate. O coração de um diz, é ela. E ela diz, é ele. E os dois começam, e daí vem aquela coisa chamada louca, burrice, meu Deus, aquela coisa que nos cega, que se chama paixão. A gente só vê as coisas boas. Nossa, ela é a mais linda, ela é a mais bela, ela é uma princesa. Muitas coisas a gente acha que ela não faz. O problema é quando começa a ver que ela faz, né? Tem que estar muito prostrado para saber o que a pessoa quer, porque a paixão nos engana. Começa o namoro, o cortejo, quando vê, tudo que a pessoa quer ver é a namorada, tudo que a namorada quer ver é ele, e fica aquele romance lindo no ar. Aí decidem hoje, já é mais, né, vamos morar junto, aí vão morar junto, aí começam colocações, vamos comprar uma casa, vamos comprar uma geladeira, vamos comprar isso, e começa uma batalha para conseguir as coisas. No tempo, queridos, tempo de sofrimento. Eu sei que se falar com o pastor Jassa, que a gente conversa com as pessoas que já têm um pouco mais de idade que nem nós. No início a gente começa, aí não tem casa, aí sofre para comprar um terreno, anda com um carro velho, tem que botar uma tábua no chão, e as histórias de tempo. Mas passa o tempo, vem os filhos, dos filhos vem os netos, a pessoa aprende uma coisa que quase todo jovem não sabe: administrar o dinheiro. Porque no início o dinheiro manda no casal, depois a pessoa sabe que não adianta, tem que esperar o tempo, começa a mandar no dinheiro, aí o dinheiro já vai para o banco, no final já compra um carro zero, e as coisas vão acontecendo. Tempo. Abra a sua palavra, por favor. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, amém? Evangelho de João capítulo 1. Eu poderia abrir lá em Gênesis, mas eu vou abrir aqui porque já vai dar para entender o que eu quero dizer para você. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a palavra santa do Senhor, que nunca deixou de ser santa, nunca vai deixar de ser santa. E ela é santa 3 vezes, porque ela é santa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? E nós precisamos ter temor desta palavra, querido. Precisamos entender que não é um livro normal. A Bíblia é um livro espiritual que muda nossas vidas, que muda nossas histórias, mas precisa de tempo. Não adianta achar que num dia tudo vai acontecer. Tem algo que acontece quando entendemos que Jesus é o nosso Salvador, mas precisa de tempo para construir essa vida, baseado na palavra de Deus, mudar o pensamento, mudar a forma de pensar e começar a deixar a palavra trabalhar nas nossas vidas. Por isso precisa de tempo para ter discipulado e conhecimento. Mas aqui nós estamos falando algo hoje de tempo. E o tempo de capítulo 1 de João, versículo 1 diz assim: no princípio, falando de Gênesis, no princípio era a palavra. Eu estou lendo na Bíblia King James, pode estar um pouco diferente da sua, mas é a mesma coisa, amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através. Todas as coisas foram feitas através. Note que tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Através dele. Através dele. Amém? Através dele. Alguém acompanha lá que talvez seja visitante, não sabe onde é? Amém? Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Olha para mim, querido. Aqui está falando do tempo da criação. Aqui está falando que existia três: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas quando fala aqui nos três, neste tempo, Deus era Deus, e do jeito que Deus era, Ele foi, Ele é e Ele continua sendo. Aqui tinha o Espírito Santo. Do jeito que Ele era, Ele foi, Ele é e vai continuar sendo. Mas e Jesus? Neste tempo, Vitor, o que Jesus era? Recebe o amor, querido. Recebe essa palavra no teu coração. Quem era Jesus nessa época? A palavra. Jesus era a palavra. A palavra com o poder de criar, mas através do Espírito Santo. Aí Jesus e a palavra. Nota que Jesus não era um homem, ele era a palavra. Tudo foi feito por meio dele. Só que quando Deus diz em Gênesis, presta atenção, querido, presta atenção. Quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus era a palavra. Jesus era a palavra. E a palavra, o Espírito Santo, que aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas através. O Espírito Santo, Deus liberou a palavra, e Deus disse: haja luz. E a palavra era Jesus, foi a palavra que fez o sol, foi a palavra que fez as estrelas, com o poder do Espírito Santo. Ah, querido, entenda isso. Pega isso na sua vida. Aí essa mesma palavra criadora não era uma palavra lançada ao vento. Deus disse: haja firmamento. E o Espírito Santo, através da palavra, fez o firmamento. A palavra que Deus lançou, ela produziu vida. Produziu vida na terra. E haja agora vida na terra. E houve vida na terra. E daí, quando foi para fazer o homem, Deus pega do pó da terra. E Deus sonha. E Deus sonha com o homem. E Ele sonha com você. E Ele diz: eu vou fazer aquela pessoa. E Ele começa a produzir em Adão alguém para reinar no Éden, alguém para desenvolver aquela vida perfeita no Éden. Mas tinha alguém que queria ser como Deus, e ele engana Adão e Eva. Ele engana Adão e Eva. E Deus, por extremo amor e zelo, porque dentro do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal,
e também a árvore da vida. E porque o homem estava em pecado, o amor de Deus foi tão grande pelo homem, que ele tira o homem do jardim, para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente em pecado. Mas Deus pega. Isso é maravilhoso, queridos. Em um outro tempo, depois que o homem pecou, depois que o caos se estabeleceu no planeta Terra, por causa do homem, por causa da desobediência, veio assassinatos, veio enfermidade, veio briga, irmão matando irmão, primeiro assassinato, um irmão matando o outro, roubo, discórdia, rebeldia, todo tipo de discórdia. Aí Deus olha para toda a terra e Ele pega a palavra viva e diz ao Espírito Santo: vai lá, Espírito Santo, dentro daquela mulher e coloca a tua semente. A palavra se fez carne. Aí vem a pessoa de Jesus. Mas até então a palavra era Jesus. Mas a palavra se fez carne, andou entre nós, cheio de graça e verdade, com um propósito: de pegar toda a morte, pegar toda a rebeldia, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é de fracasso, tudo aquilo que nos trazia desgraça. Ele, Jesus, a palavra, se fez homem, nasceu de mulher, andou entre nós, e Ele foi para a cruz, e sobre Ele levou todas as nossas maldições. Toda a maldição Ele levou sobre si. Ele levou sobre Ele, na carne, todas as nossas enfermidades. Na carne Ele levou todo o nosso pecado, para que eu e você se estabelecesse de acordo com o princípio e a verdade. Porque hoje, queridos, que coisa tremenda, hoje nós somos como no princípio. Nós temos um corpo que é uma casa, mas nós estamos restabelecidos com Deus de acordo como Ele é. De acordo como Ele é. 1 João 4,17. Porque é isso que nós somos: alguém que tem a palavra e o Espírito Santo através de nós, que é uma palavra criadora. É assim que eu e você somos como filho de Deus. Querido, entenda isso. É assim que nós somos hoje, como no princípio, a palavra, com o poder do Espírito Santo dentro de nós, que vivificou o nosso espírito. Por isso que você precisa entender isso, querido. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, quando o Espírito Santo estiver neles, eles fariam uma obra que Jesus fez e outra maior faria. Mas hoje o que nós vimos, querido, são pessoas tentando estabelecer o que Jesus disse. Aí tem um monte e se usa a palavra e diz: monte, arreda-te e vá para o mar, e fecha os olhos. Quando abre, o monte continua ali. Você pode ver qual é o monte da sua vida hoje, que você pede para Deus, que você ora para Deus, mas aquele monte continua ali. E você libera a palavra, aí vem a frustração da igreja. Há alguém enfermo e a pessoa diz: em nome de Jesus, Ele é a palavra, seja curado, e continua enfermo. Em nome de Jesus, arreda-te daqui. Em nome de Jesus, eu amarro esse demônio. Saia, em nome de Jesus. E a pessoa continua com uma vida destruída, e continua com a vida com o demônio ali carregando. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz no verso, João capítulo 1, verso 2, verso 3: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele
nada do que existe teria sido feito. Note, queridos, que não é você pegar a palavra de Jesus, pegar a palavra e colocar em nome de Jesus. Porque é o seguinte, eu estava pensando isso na hora do banho, e Deus me revelando isso. Eu não sei se você está conseguindo entender a revelação que Deus me deu. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como é que é o sobrenome da minha mãe? De Cristo. Alguém aqui conhece alguma pessoa que tem o nome Jesus? Tem gente que conhece. Quando a mãe chama, Jesus, vem comer, todas as pessoas vêm comer também junto e todas são curadas porque falou o nome de Jesus? Não. Muitas vezes continua na mesa sendo incrédulo. Então o nome de Jesus nada mais é, queridos, do que um nome. Agora, quando você pega o nome de Jesus e você usa o Espírito Santo através do nome de Jesus, a palavra fica criacionista. Cria algo, porque é através dele nós precisamos do Espírito Santo. Aí, queridos, quando nós falar com o poder do Espírito Santo, através da obra da cruz, vai ser uma palavra que vai gerar vida. Note, a pessoa está enferma, eu lanço a palavra e digo, Jesus, e está no passado, o que Jesus fez e estabeleceu para o futuro, e diz, Jesus já levou sobre ele essa enfermidade. A pessoa recebe, ela ouve, mas continua enferma. Aí a pessoa diz, poxa vida, vem o diabo e acusa, o que tu está fazendo de errado? Aí a pessoa, nós como seres humanos, nós procuramos aonde está o que? O erro, aonde está a brecha. Aí a pessoa começa a ler a Bíblia, conhecer versículo, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, mas não cria. O conhecimento, ele é importante, mas nós precisamos estabelecer os fundamentos. Não adianta a pessoa conhecer a Bíblia toda. Por exemplo, o povo de Israel, um menino com 12 anos conhece toda a Torá, toda a lei, versículo por versículo, mas não é salvo. Quando nós conhecemos um versículo, que é Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz que se com a boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração, está falando do Espírito. O Espírito testifica a obra da cruz do nosso espírito, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito auxilia nas minhas e nas tuas fraquezas. Aí nós estabelecemos a palavra de Deus com a força do Espírito Santo, e aí eu te pergunto, quais são as nossas fraquezas? Todas. Você pode enumerar, talvez as tuas fraquezas não sejam as minhas, talvez aonde eu sou forte tu é fraco, mas como um corpo estabelecido com fraquezas. Mas a Bíblia diz que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. E daí o Espírito Santo, baseado com a palavra de Deus, eu uso a palavra e peço ao Espírito Santo e o poder de Deus revestido em mim, porque a palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então há um poder no Espírito Santo que tem que agir através de nós, para que a palavra de Deus ganhe vida na sua vida. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, eu consigo chegar e dizer para você, agora, todo demônio, todo principado, tudo que estava tirando você do melhor de Deus,
que estava confundindo a sua cabeça, que estava te levando para fora do conhecimento, para fora da presença e da unção de Deus, está repreendido agora, em o nome do Senhor Jesus, e haja liberdade na sua vida. E haja liberdade em nome de Jesus pelo poder que o Espírito Santo opera através da igreja, porque este poder, Jesus disse: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, e essa autoridade eu dou à igreja com poder para declarar, porque os sinais acompanharão aquele que crê, em meu nome falarão. Esse, querido, está sendo o ponto fundamental da igreja. A igreja fala e usa o nome de Jesus, sem poder de operação, sem poder de magnificência. Por quê? Porque a palavra é específica. A palavra é específica. Em meu nome falarão. Falarão. Presta atenção, a palavra falarão é em pensamento. O que é falar? Eu estou falando e vocês estão escutando, mas quem está falando aqui? Sou eu. Agora alguém pode estar aí sussurrando baixinho, bobaião, que palavra é? Sussurrando na mente, ninguém está ouvindo. Isso não é falar, é pensar. Você pode cochichar, não é falar, mas a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo, os sinais acompanharão aquele que crê. Em nome de Jesus falarão. Há uma manifestação do Espírito. Não é só a palavra é para usar, mas o que vai manifestar é o Espírito. Em meu nome falarão. Há frutos do Espírito. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se tomar uma coisa mortífera não fizer dano. Em meu nome, mas falarão é para quê? Para fortalecer. O Espírito fortalece nas nossas fraquezas, porque nós não oramos, não sabemos orar como convém. E Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que Ele está dizendo? Nós não sabemos pedir, nós não sabemos nada, mas quando nós estabelecemos a palavra no nosso coração, e nós ouvimos a palavra e fizemos a nossa parte, e praticamos ela, há uma manifestação da palavra de poder, de mudança, uma palavra criacional, aonde você coloca a sua mão e as coisas acontecem. Por quê? Porque estão fazendo no poder do Espírito Santo. Uau, que tremendo está sendo para mim, queridos. Que tremendo está sendo para mim. Aleluia. Vai para frente um pouquinho, olha o poder do Espírito Santo. Vai para frente aí. Abre Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Olha que coisa tremenda. Romanos capítulo 8. Vamos ficar aqui um pouquinho. Romanos capítulo 8. Amém? Quem tem Jesus no coração? Quem entregou sua vida a Jesus? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Glória a Deus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode até não ter visto os sinais, mas dentro de você tem o Espírito Santo. Agora olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 11. Vírgula. Ei, você aí. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos é Jesus, se o Espírito Santo que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você, querido. O Espírito Santo habita em você. Então por que você está enfermo? Então por que os demônios não se submetem? Então por que a nossa vida tem uma vida amarrada? Porque não falam. Porque não falam línguas dos anjos. Sabe por quê? Porque não viram a Deus da forma que tem que compreender. Porque não tiramos tempo a estar
com Ele, e é com o Espírito, porque João capítulo 3, 5, João 15, 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra. Quem é que derramou o seu sangue? A palavra. Quem é que derramou o sangue? Jesus. E você já está limpo pela palavra. Você já está limpo porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é mais do mundo. Você é a igreja. Você é filho. Porque você é filho, você é perdoado. Porque você é filho, você é amado. Porque você é filho, você é justificado. Aplaude aí, por favor, senão eu vou dar um grito aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, diz: Espírito Santo, tu habita em vós, em mim. Mas fala para o demônio e para o diabo ouvir. Diz: Espírito Santo, tu habita em mim. E olha o que diz: aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida. Vos dará vida. É o Espírito Santo que faz com que a vida haja. A palavra criacional cria através de Jesus. O Espírito Santo diz: dará vida aos seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Ô igreja, levanta, querido. Levanta você. Levanta tu que dorme. Levanta, começa a entender que como a corça anseia pela água, como a corça, o que está dizendo? Como a corça anseia pelo Espírito, porque o Espírito é água viva. E daí você vai começar a ter entendimento, você vai começar a ter relacionamento com o Espírito, e você será um poço, não, você será um rio, porque do seu interior vai começar a fluir rios de águas vivas. Ah, queridos, rios de águas vivas não é o Tietê, que é cheio de poluição e lá dentro nada se cria. Não, a Bíblia diz que de você vai sair rios de águas vivas. Sabe por quê, querido? Porque um rio de águas vivas é água potável. Você chega e você toma, e chega num rio e tenta beber, secar ele. Impossível. Impossível secar o rio. Quer dizer que você pode ir nesse rio, você pode beber até se fartar. Você vai olhar e ainda tem abundância. Existe mais de onde veio. Existe mais para você de onde veio. Você vai se fartar e você vai começar a ser como o Espírito Santo. Por quê? Porque assim como Ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. E você, de dentro de você, vai começar a fluir um rio de águas vivas. Rios de águas vivas. A água é potável, os peixes dentro ganham vida, a reprodução, a prosperidade, a bênção. Você se joga no rio, você toma banho, você se limpa de todas as inhacas e você sai limpo. Aleluia! O rio de águas vivas, quanto mais você mergulha, mais limpo você fica. Mas leva tempo, querido. Leva tempo de comunhão. Por isso que eu te digo, queridos, coloca como meta para você, todos os dias ao meio-dia, 15 minutinhos de oração no Espírito. 15 minutinhos de oração no Espírito, querido. Começa a orar. Começa a orar em línguas. E você começa a orar. 10 da noite, bota no celular. Bota ali 9h55 despertar. 10 horas, começa a orar. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos. Mas o seguinte, a palavra de Deus diz assim, ó: filhos, ensina o seu filho o caminho. Eu apenas como pastor estou levando você às águas do descanso. Eu estou levando você aos pastos verdejantes. Sabe por quê? Porque quando você começa a ter intimidade, você começa a orar no Espírito, o Espírito Santo manifesta poder dentro de você, e aquilo que você no natural não consegue vencer, no momento que você começa a praticar, de repente, aquilo que
que era da carne, que era desejo, que era pecado, que era vício, que era coisa, começa a enfraquecer, porque o poder do Espírito Santo vai começando a crescer dentro de você, e aquilo que você não conseguia vencer, o Espírito vai fortalecendo o teu espírito e vai dando poder para você viver uma vida tremenda, uma vida abençoada, reinando em vida, reinando sobre aquilo que você não conseguia, mas isso você consegue pelo poder do Espírito Santo que habita através de você. Uau! Uau! Vai para frente um pouquinho, querido. Vai para frente um pouquinho. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26. Você já está em Romanos 8. Diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Uau! O Espírito Santo é Ele, querido. Tempo, escuta, tempo de Deus na sua vida. Escuta o que eu estou profetizando aqui, amado. Tempo de Deus na sua vida. Você tira tempo para orar no Espírito. Você tira tempo para orar no Espírito, e o Espírito Santo vai começar a levantar você, vai começar a fortalecer você, e você vai gerar, dentro de você vai começar a gerar frutos. Sabe quais são os frutos? Só que não é todos, é uma busca, é tempo que precisa ser tirado com Ele. Primeiro fruto que vai começar, você agora no namoro, já estão casados, vamos dizer assim, há um tempo, aquela paixão do início acabou. Aí no início, ela se segurava toda, e ele também. Deus o livre daquele barulhinho, não vou falar aqui no público, aquele barulhinho na frente dela ou na frente dele. Mas depois que o relacionamento, ele vai dormir, ele ronca, e ronca, nossa, mas eu achava que era um príncipe, e o cara é um grão, roncando de montão. Aí o cara vai no banheiro, acha que ela não vai ouvir, de noite que ela está dormindo, e ele levanta a perna e dá aquele negócio, e ela já pensa, nossa, vai. Aí depois começa as palavras. Antes era minha gatinha, agora o bicho cresceu, começa já a dizer umas, e vem mágoa, vem ressentimento, vem vontade de separar, vem todo esse tipo de coisa. Agora eu digo para você começa a orar no Espírito, o Espírito auxilia na tua fraqueza, e ele gera o primeiro fruto, amor. O segundo fruto, aonde você era ansioso e você não conseguia, o Espírito Santo começa a gerar paz, e você vai começando a entender, mas o que está acontecendo comigo? Antigamente alguém olhava para mim atravessado no trânsito, eu já fazia uns gestos. Agora eu estou pegando, parando o carro, dizendo, pode passar. O que está acontecendo comigo? Eu não era assim, eu já não sou mais esse machão, essa mulher. Eu comigo é assim, eu não quero nem saber. Falou, já não. Já começa a ter amor, já começa a ver as coisas diferentes, e a pessoa começa, nossa, e daí você começa a bater o teu tempo. Você já não aguenta mais ficar 15 minutos orando em línguas, você quer bater meia hora, porque você começa a ver os efeitos, você começa a ver uma transformação dentro de você, porque o rio, ele flui de dentro. E aí, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. Você está entendendo, queridos? Há algo que o Espírito Santo tem que fazer individual dentro de você. Verso 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Não é tremendo? Aí, queridos, eu conheço pessoas que eles usam o versículo 31 e eles não entenderam o versículo até hoje. Lê aí comigo, lê aí. O que está escrito no versículo 31 de Romanos 8? Lê alto, por favor. 1, 2, 3, lê.
vi isso nas casas. Então diz assim, a que conclusão pois chegamos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, as pessoas dizem isso. Querido, olha no final. Olha no final dessa frase o que tem. Paulo está fazendo uma pergunta para você. Paulo está fazendo uma pergunta, e eu uso a Bíblia para fazer a palavra para fazer essa pergunta essa noite. Se Deus é por ti, quem é contra você? Aí aqui acha que é o diabo. Aqui a pessoa acha que é o diabo. Não. Vamos ler a palavra de Deus e diz assim, ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuita todas as demais coisas? Agora, quem produzirá, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem? Pergunta. Isso aqui não é resposta, querido. Isso para a sua vida é pergunta. Se Deus é por ti, quem é contra você? Eu estou fazendo uma pergunta. O apóstolo está fazendo uma pergunta. E aqui tem outra pergunta. Vou ler o 33. Quem poderá trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem é que vai te acusar? Como é que você vai acusar alguém se Deus já te justificou? Uau! Verso 34. Quem os condenará? Pergunta. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele não só morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede em teu favor, querido. Você tem Jesus do lado do Pai intercedendo, e você tem o Espírito Santo dentro de você intercedendo. Agora, olha o que diz o 35. Quem nos separará do amor de Deus? Agora vem as respostas aqui. Por que você desiste da igreja? Por que você desiste do Espírito Santo? Por que você resiste? Por quê? Por causa da tribulação? Por causa da ansiedade? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Sabe o que te separa de Deus, querido? As coisas da tua carne. Não há batalha, não há que não seja humana. Isso é o homem humano que ainda está guerreando para não ir embora dentro de você. Porque a Bíblia diz que aquele que é carne, mas o que é espírito é espírito. Você que tem Jesus não é mais carne, mas a tua velha natureza está pulsando e não quer ir embora. E como ela vai embora? Orando no Espírito. Você entende por quê? Que quando você ora numa língua, ninguém entende, nem você, nem o diabo, nem a tua carne. Só Deus. Só Deus. Quando você ora em línguas, Ele está lá dentro de você, como um mecânico, o Espírito Santo. Esse parafuso aqui está floxo. Vamos tirar e botar um parafuso novo. Aqui tem um coração que não consegue perdoar. O Espírito Santo vai lá e bota um coração novo. Quando tu está orando em línguas, há um ajuste dentro de você. Há um ajuste a nós voltar ao início. Voltar aqui a ser como Jesus. Abra a tua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Vê se eu estou falando besteira. Até vou abrir junto contigo. 1 João 4,17. E eu já vou encerrar, amém? Você quer que eu encerre ou está bom demais? Amém? Posso continuar até a meia-noite? Não, 1 João 4,17. Presta atenção na seriedade. Depois que você tem Cristo,
Olha o que o amor faz em você. Olha o que o amor de Deus faz. Sabe o que ele faz? Um trabalho. Olha bem o que diz. Desta forma, o amor. Quem é amor? Deus. Qual é a manifestação de Deus na terra? Como quando você quer conhecer Deus, quando você quer ver a imagem de Deus, quando você quer ver o caráter de Deus, você olha para quem? Para Jesus. Jesus é a pessoa de Deus na terra. E Ele é amor, Ele é cura, Ele é prosperidade, Ele é bênção. Quando você quer ver o caráter de Deus, olha para Jesus. Ele é o amor. E diz assim, desta forma, o amor, Deus, Jesus, o Espírito Santo é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Ei, querido, Jesus, presta atenção aqui, Jesus, Ele tinha um corpo humano, de carne. Ele era 100% homem e 100% espírito. 100% espírito dentro dele. 100%. Só que quando Jesus morre na cruz, a vida natural está no sangue. E Jesus foi esvaído completamente. Ele não ficou com uma gota de sangue. E a representação de que o coração de Jesus explodiu e saiu água, era para dizer que ele foi lavado. Lavado da vida natural. E hoje nós vamos ceiar, porque ele pegou a tua vida natural e levou sobre ele, e foi para o sepulcro. Só que quando ele ressuscitou, ele não tinha sangue, ele ressuscitou pelo Espírito, porque diz: se aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo habita em vós, Ele dará vida aos teus corpos mortais. Jesus ressuscitou sem sangue, sem vida natural, e assim como Ele é, nós somos neste mundo. Queridos, quando você foi para o batismo das águas, a tua vida natural, ela ficou lá. E quando você surgiu das águas, está dizendo que você nasceu no Espírito. E assim como Ele é, você é neste mundo. Uau, querido. Nossa, meu Deus do céu. Você é completamente curado. Você é completamente perdoado. Você pode dizer pelo Espírito. Pelo Espírito mesmo. A única coisa que você precisa é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você precisa buscar o Espírito Santo, buscar algo que já está dentro de você e que precisa ser manifesto, porque através de você, eu e você somos luz do mundo. Deixa eu falar algo para você. Aqui na minha mão você está vendo claridade? Você está vendo claridade na minha mão? Você está vendo a minha mão, né? Por quê? Por causa da claridade da lâmpada. A minha mão você consegue ver, porque Jesus está em nós. Nós vamos espalhar Jesus na terra. As pessoas vão ver através de nós. Elas vão começar a enxergar. Porque se desligar tudo aqui dentro, vamos supor que todo mundo tivesse chegado aqui e tivesse tudo escuro, e o Paulinho foi o último que chegou, e nós pedisse: Paulo, que roupa Vitor o Paulo está? Não ia saber. Agora, se tem a luz, e o Paulinho levantar e o Vitor olhar, a luz faz com que o quê? Que o Paulinho consiga enxergar o Vitor, e o Vitor o Paulinho também a roupa que está vestindo. Assim é o Espírito Santo dentro de nós manifesta. Nós começamos a ser luz do mundo, começamos a pegar o Espírito que está dentro de nós com a palavra e clarear a vida das pessoas, para que elas comecem a enxergar quem elas são, o que tem para elas e que vida elas podem ter em nome do Senhor Jesus. Uau! Que tremendo, queridos! Que fantástico! Aleluia! Glória a Deus! Verso 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluias!
todo o medo. Você não precisa ter medo vindo na igreja e estar praticando um vício. Você não precisa ter medo. Você só precisa praticar o ensino. E com o passar dos dias, o Espírito Santo vai transformar você. Como diz, vai aperfeiçoar. Você só tem que perseverar. Escuta, queridos. Você pode fazer o que você quiser aqui na terra. Você pode jejuar. Você pode fazer o que você quiser. Jamais isso vai perdoar o seu pecado. Jamais. Só existe uma coisa que perdoa você: Jesus. Hoje você precisa crer. Você precisa crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo na hora vem para dentro de você. Aí você precisa, queridos, entender que se não tiver frutos, você não ressuscitou, não nasceu de novo. Porque a fé sem obras é morta. Tudo o que Deus tinha para fazer por mim e por você já está consumado. O testamento agora é nós que temos que pegar. É nós que temos que apropriar dos bens que está lá dentro. Hoje é eu e você que temos que passar tempo orando. É eu e você que temos que ir para o Novo Testamento. Queridos, pega o livro de Efésios. Não leia outro. Pega o livro de Efésios e começa a ler. E quando você estiver lendo o livro de Efésios, você vai ali buscar o que ali está dizendo que por você está em Cristo você anota num papel. O culto de domingo vai ser um culto muito fantástico da palavra. E nós vamos preparar essa semana uma folha. Eu quero te auxiliar. Eu quero te ajudar. Nessa folha vai ter ali versículos. Por exemplo, Romanos 8:1. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a hora que você estiver orando, você vai pegar aquela folha e você vai falar com o poder do Espírito Santo. Você entende? Você vai pegar a palavra com o poder do Espírito Santo e você vai começar a falar, porque a bênção, a vida e a morte está no poder da língua. E você vai começar a falar o que a Bíblia está dizendo que você é, e o Espírito Santo vai começar a gerar dentro de você. Eu vou auxiliar você nisso. Eu vou dar os versículos mastigadinhos. Amém? Se você tem nojo de mim, porque assim, se tivesse um churrasco aqui e você tivesse sem dente e eu fosse pegar o churrasco e mastigar ele para colocar na sua boca, você não ia querer, né? Ou quem queria, para não precisar mastigar? Claro que talvez a minha esposa, olha lá, né? Talvez você não queira fazer isso. Eu vou fazer isso por você. Eu vou mastigar essa semana e dar domingo para você começar a marcar na sua vida o marco de uma nova história. Uma história onde as coisas vão ter vida, e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Quem recebeu essa noite? Quem recebeu essa noite? Eu sabia que Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo, que quando você saísse pela porta hoje, você ia sair com um marco na sua história, dizendo: nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a enfermidade, nada vai poder me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu estou decidido a buscar a sua face. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu vou aonde Deus quer que eu vá. E eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que a carne, que o diabo quer que eu queira, mas eu sou aquele que tem o Espírito Santo, que tem a árvore, a fonte da vida dentro, e de mim vai fluir rios de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Alguém que está aqui crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Levanta a sua mão. Se você crê, levanta a sua mão bem forte. Você crê que Jesus perdoou o seu pecado? Amém? Você crê que o Espírito Santo mora dentro de você? Você crê? Só você pode saber, querido.
Se o Espírito Santo está aí, a tua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vem cá, Vitor e Dani, por favor. Vamos deixar fechado. Vem cá aparecer na câmera. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Amém? Aqui a palavra de Deus está falando do pão e está falando do sangue. Se você parar e analisar tudo que eu preguei essa noite, aqui está o símbolo, a sombra daquilo que é perfeito na cruz. Pastor, eu ainda estou fazendo isso, ainda não estou curado totalmente. Pastor, eu posso tomar ceia? Pastor, eu não sou dizimista, eu posso tomar ceia? Pastor, eu ainda não sou casado, eu posso tomar ceia? Só tem uma coisa que te impede: se você não crê. Se você não crê que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, é a única coisa que te impede. Por quê? Porque esse é o combustível. Porque Jesus disse: este pão, Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo é que no momento que tu te alimenta deste pão, começa a ganhar vida dentro de você. E esta vida é o Espírito Santo. Então está dizendo que quando tu come esse pão, Ele diz assim, ó: este é o meu corpo que é dado pelo teu. Naquela hora, o corpo de Cristo, há uma troca com você. Aquele corpo natural de morte, Ele leva na cruz, que é aquele sangue que foi derramado. Aí quando você come, o corpo dele é um corpo ressurreto no Espírito. E para selar o sangue de uma nova aliança, uma aliança que Ele deu pela graça, favor e merecido. E daí esse sangue, Ele começa, queridos, a selar você para a eternidade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Bota o louvor aí, meu amor. Aleluia. Fecha seus olhos. Talvez nesses dias, neste mês, você tem áreas da sua vida que você ainda tem fraquezas, que o Espírito Santo está aperfeiçoando. Talvez seja um pecado que você faz sozinho, quando está sozinho no escuro. Talvez você faça algo que, quando ninguém está vendo, talvez você não consegue perdoar. Talvez você não perdoa nem você mesmo. Talvez, sei lá o que é na sua vida. Você pode dizer para Ele. Você pode dizer para Ele: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa por essa área da minha vida que eu não consegui vencer ainda. Mas a palavra desta noite falou que o Espírito me auxilia na minha fraqueza. Então eu peço ao Espírito Santo: vem morar dentro de mim. Vem me auxiliar nessa fraqueza. Vem me aperfeiçoar. Porque eu quero cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Eu quero reinar em vida com a minha família. Eu quero reinar em vida com o meu ministério. Eu quero reinar em vida em nome de Jesus. Te coloca, querido, agora. Vê Jesus na cruz. Vê Jesus na cruz ali levando toda a nossa derrota, levando todas as enfermidades, todo o pecado, todo o vício, toda a mornidão. Tudo estava sendo levado ali na cruz. Começa a ver que aquilo ali, queridos, ficou na cruz. Agora você é uma nova criatura. Tudo isso passou. Agora você é um espírito vivo para servir a Deus, em nome de Jesus. Batizados pelo teu Espírito. Ao seu chamado
Evangelho resgatar, resgatando sonhos, resgatando